Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 7. Viver com moderação. Estilo de vida alinhado à realidade. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16:8. Um dos maiores segredos da prosperidade judaica não está na renda que se ganha, mas no padrão de vida que se escolhe manter. A tradição ensina que a moderação, ou seja, viver dentro da realidade financeira com simplicidade e discernimento, é sinal de sabedoria, maturidade e equilíbrio interior. Viver com moderação não significa negar o conforto ou o progresso, mas recusar o excesso, a ostentação e a dependência de aparências. A verdadeira riqueza floresce quando os gastos são coerentes com os valores e não com a pressão social. O veneno do exibicionismo e o antídoto da modéstia. Na cultura ocidental, é comum associar sucesso a sinais externos. Carros de luxo, casas extravagantes, roupas de marca, redes sociais recheadas de ostentação. No entanto, a tradição judaica nos adverte que essa mentalidade é superficial e perigosa. A Torá orienta que mesmo os reis de Israel deveriam manter simplicidade. Deuteronômio 17, 16 a 17. O motivo: evitar que o poder e a riqueza corrompessem o coração e afastassem o governante da humildade do povo. A modéstia no estilo de vida protege contra o orgulho, o endividamento, o estresse e o colapso financeiro. Viver com menos para ter mais liberdade. Cada gasto é uma decisão que impacta o futuro. Gastar além das possibilidades amarra o presente ao passado e compromete o futuro com dívidas e frustrações. Provérbios 13:7 ensina: há quem se faça de rico sem ter coisa alguma, e quem se faz de pobre tendo grande riqueza. A aparência pode enganar, mas a moderação revela a sabedoria verdadeira. Viver abaixo da renda, um conceito básico da educação financeira judaica, permite as seguintes comodidades e decisões inteligentes: poupar e investir com constância, dizer não a pressões sociais, ter mais tranquilidade e autonomia, priorizar o que realmente importa. A simplicidade como virtude espiritual. No pensamento judaico, a simplicidade, istabkut, é uma virtude que aproxima a pessoa de Deus. Quando alguém vive com menos do que pode, demonstra contentamento, gratidão e confiança, valores altamente espirituais. O rabino Nachman de Breslov ensinava que quem sabe se alegrar com pouco vive em constante abundância. O problema não está na escassez, mas na insatisfação. Educação para o consumo consciente. A educação judaica ensina desde cedo a fazer escolhas baseadas em necessidade, propósito e utilidade, e não em comparação ou vaidade. Exemplo prático: em muitas famílias judaicas, não se compra nada sem antes responder a 3 perguntas. Eu preciso realmente disso? Isso está dentro do meu orçamento? Isso vai me trazer benefício duradouro ou momentâneo? Esse tipo de reflexão ajuda a moldar consumidores conscientes e investidores responsáveis. Simplicidade nos negócios e no lar. Empresas e famílias judaicas prósperas costumam operar com eficiência e sobriedade. Não gastam além do necessário, não acumulam estoques inúteis, não ostentam lucros. A solidez financeira nasce da gestão racional e humilde. O luxo só é legítimo quando é sustentável, ético e não compromete as bases da saúde financeira. Fora disso, é vaidade que rouba a paz. Aplicações práticas.
Revise seu padrão de vida atual. Está compatível com sua realidade? Há gastos desnecessários que poderiam ser ajustados? Adote o princípio do gastar menos do que se ganha. Mesmo que ganhe mais, mantenha hábitos simples e mais inteligentes. Ensine moderação aos filhos. Valorize o conteúdo mais do que a marca, a funcionalidade mais do que a aparência. Substitua compras por experiências. Viagens, tempo com a família, momentos de descanso têm impacto muito mais profundo do que bens materiais. Conclusão. A prosperidade sem moderação é instável. O estilo de vida alinhado à realidade financeira é um dos maiores sinais de inteligência emocional e espiritual. O povo judeu ensina que quem vive com simplicidade, vive com paz, e que moderação hoje é garantia de abundância amanhã. Frase-chave: o que você poupa com sabedoria hoje é o que sustentará sua liberdade amanhã. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, hoje a gente vai mergulhar num princípio, fundamental da tradição judaica. A moderação. Sabe, aquela ideia de que viver de um jeito mais simples, mais alinhado com a nossa realidade financeira, pode ser um caminho talvez inesperado para a prosperidade e para o equilíbrio. Tem até um provérbio, né? Provérbios 16.8, melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Forte isso. Então, o nosso papo hoje vai ser em cima de um material que analisa um pouco esse estilo de vida judaico. A gente quer entender melhor por que essa recusa ao excesso, sabe? A ostentação. Porque valorizar a simplicidade é visto não como falta, mas sim como sinal de sabedoria, de maturidade mesmo. Para começar, né? A gente está imerso numa cultura ocidental que muitas vezes mede sucesso por sinais exteriores. Carro, casa, marca. Exato. É o que a gente vê o tempo todo. E o material que a gente leu alerta que essa mentalidade pode ser meio superficial, né? E até perigosa. Com certeza. E o fascinante, eu acho, é como a tradição judaica oferece um caminho diferente, um contraponto mesmo. O texto até cita a Torá lá em Deuteronômio, orientando reis, veja bem, até os reis a manterem a simplicidade. Reis? Como assim? Menos cavalos, menos esposas, menos ouro e prata. A ideia era evitar que a riqueza e o poder, corrompessem o coração, sabe? Desviassem do que realmente importa. A modéstia, nesse sentido, funciona como uma proteção. Contra o orgulho, contra dívidas, contra o estresse todo que o dinheiro pode trazer. Nossa, essa ideia de contenção até para a realeza é impactante. E como isso se aplica no dia a dia, para a gente? O texto bate muito na tecla de viver abaixo da renda. Me lembrou aquele outro provérbio, acho que é 13.7, que fala que tem gente que se finge de rico sem ter nada e outros que parecem pobres, mas têm muito. Sim, esse provérbio é ótimo. Parece que gastar menos do que se ganha é mais que só ser cuidadoso com o dinheiro. É quase uma filosofia de vida. Eu diria que é mais que filosofia, é uma estratégia de liberdade, sabe? Se a gente conecta isso num quadro maior, viver abaixo da renda permite uma coisa essencial: construir segurança, poupar e investir com constância. Faz sentido. Te dá uma folga, né? Exato. E mais que isso, te dá força para dizer não, para resistir à pressão social do ter para ser. Traz tranquilidade, autonomia e, talvez o mais importante, libera a mente e os recursos para focar no que vale de verdade. Não é só grana, é liberdade pessoal, paz de espírito. E tem um lado espiritual forte nisso também, né? O material fala da Stapkut, a simplicidade como uma virtude que te aproxima de Deus. Parece que viver contente com o que se tem, mesmo podendo ter mais, é uma forma de demonstrar gratidão, confiança. Sim, demonstra contentamento. Aquela citação do Rabino Nachman de Breslov, que está no texto, é incrível. Quem sabe se alegrar com pouco vive em constante abundância. Essa frase é poderosa e ela nos leva a pensar, né? Será que o problema real muitas vezes não é a falta de coisas, mas a nossa dificuldade em nos sentirmos satisfeitos? Essa busca sem fim pelo mais? É uma boa pergunta. A insatisfação crônica Alimenta a gratidão pelo que já está ali.
Muda o foco do que falta para o que a gente tem. Sim, muito interessante. E na prática, como é que se cultiva isso? O material dá um exemplo bem concreto. Aquelas 3 perguntas que muitas famílias judaicas, segundo o texto, se fazem antes de comprar algo. Lembra? Lembro sim, são ótimas. Primeira, eu preciso mesmo disso? Segunda, isso cabe no meu orçamento, assim, sem apertar. E a terceira, esse gasto traz um benefício que dura ou é só um prazer de momento? Essa pausa para refletir, ela é muito forte. Ela molda um jeito de consumir mais consciente, né? A ênfase muda totalmente. Sai da comparação, da vaidade e vai para a necessidade real, para o propósito, para a utilidade daquilo no longo prazo. Ajuda a separar o que agrega valor do que só suga energia e dinheiro. E essa lógica não para na pessoa física, certo? O texto indica que isso vale para negócios, para a gestão da casa também. Com certeza. Empresas e famílias que prosperam de forma sustentável, digamos assim, segundo essa visão, operam com mais eficiência, mais sobriedade, evitam desperdício, evitam gasto só para mostrar. A prosperidade parece caminhar junto com a discrição. Exatamente. O que tudo isso está sugerindo, no fundo, é que a solidez financeira, aquela que dura, parece nascer de uma gestão racional, humilde, consciente dos recursos que se tem. O luxo em si não é o vilão, mas a validade dele estaria ligada a ser sustentável, a ser ético, sem colocar em risco a saúde financeira básica, entende? Entendo. Fora disso, o material descreve o excesso como uma vaidade que rouba a paz. Gostei dessa expressão. Vaidade que rouba a paz. É uma boa síntese. Então, para a gente amarrar aqui, a mensagem central parece ser que prosperidade sem moderação é instável, talvez. É uma boa palavra, instável. Viver de acordo com as próprias possibilidades não é só uma questão de inteligência financeira, mas também emocional e, quem sabe, espiritual. Tem uma frase no material que resume bem isso. O que se poupa com sabedoria hoje é o que sustentará a liberdade amanhã. Perfeito. E fica então, talvez, uma provocação final para quem está ouvindo a gente pensar. Em qual área da nossa vida, sabe, uma dose um pouquinho maior de simplificação poderia trazer não só alívio financeiro, mas, quem sabe, mais paz, mais foco e uma conexão mais forte com aquilo que realmente tem valor pra gente, para além do material. Fica a reflexão.